O Vila era o terceiro melhor mandante, agora é o melhor mandante dos 36 pontos conquistados, 21 fora de Goiânia. E eu me lembrei do Valério Luiz, Dá pra saudoso acreditar? Valério Luiz, vou te contestá-lo. O quê? O Vila não é o melhor visitante, é o mais malvado. É o mais cruel, né? O mais cruel visitante. O mais desagradável. Pode ir repetindo os gols aí, viu, rapaziada? Pra galera do Vila relembrar como foi essa vitória ontem, 2-1 sobre o Paraná. E ontem o Saulo deu conta do recado, né? Deu. Ontem ele, ao contrário do jogo contra o CRB, onde ele se mostrou muito inseguro, falhou no gol sofrido lá contra o CRB, no gol marcado pelo CRB, do Diego Jussani. Mostrou insegurança em alguns lances, as jogadas de perigo proporcionadas pelo CRB, todas contaram com a participação do Saulo falhando nos lances e ontem não teve falha. O gol que ele sofreu era uma bola que não tinha defesa, foi um belo cabeceio do jogador Alisson da equipe do Paraná Clube, e em outros lances, onde o Paraná apertou muito o Vila, principalmente na etapa final, o Saulo apareceu bem, fez defesas com segurança, em chutes de média e longa distância, ele encaixou a bola, não rebateu como chegou a fazer na partida contra o CRB, e ontem demonstrou muita firmeza, era o gol da equipe do Vila Nova. Então uma boa partida do Saulo, contrastando com aquilo que ele havia feito no sábado passado. E Jean, o Moisés está virando, ou já virou o artilheiro do Vila? É o artilheiro do Vila, 7 gols. Já virou, né? Já. 7 gols em 8 jogos. Você lembra no ano passado o Tico-Tico que era o Moisés? Lembro. Não finalizava, tinha medo de fazer gol? Rapaz, essa passada dele na Coreia rapidinho melhorou o Moisés, hein? O status de ídolo dele também ajuda. E de responsabilidade fez bem pra ele. Fez bem pra ele. Ele assumiu bem essa característica. O cara que tem que definir, que tem que brigar, que tem que fazer os gols, que tem que ser decisivo, que tem que dar um bom exemplo dentro de campo, fora de campo. O maior nome do Vila Nova. Ele assumiu essa responsabilidade com muita tranquilidade e isso acrescentou na carreira e na profissão dele. Muitos atletas, quando tem esse rótulo de ídolo, de principal atleta, eles dão uma pipocada, não conseguem jogar o mesmo futebol. O Moisés, ele cresceu, né? Ele ganhou com isso e tem feito, sim, sem dúvida alguma, grande diferença para o Vila Nova e no ataque do Vila. Cleison, CRB com 38, isso. O Vila Nova com 36. Isso. O Vila dos próximos 4 jogos faz 3 em Goiânia. Isso. Tem agora o Luverdense, o Oeste, o Luverdense, o Londrina, o Sampaio Correia e o Oeste, exato, certo? Isso. Essa é a sequência do Vila Nova. Você lembra daquele comentário que fazíamos aqui? Sempre fazemos. Você precisa da tal sequência de 6, 7 vitórias para chegar brigando e mesmo assim ela não é garantia? A contagem é mais ou menos essa. O Vila fez 4 jogos, nos últimos 4 jogos dele em sequência, ele somou 10 pontos. 10 pontos. De 12 disputados, 10. Então, se você fizer essa média de a cada 4 jogos você conseguir fazer 10 pontos, certeza que você vai estar brigando para subir, se não garantir então nesses 4... Hoje, com essa pontuação, se manter essa média, sobe. Então, nesses 4 que vem por aí, se o Vila mantiver esse rendimento, ele chega brigando? Chega brigando. Chega brigando. Chega brigando, com chances reais. Com chances reais de subir. Pro Vila o que vale agora é esse aproveitamento. É isso aí que fez com que o Vila chegasse nessa condição atual. Porque quando o Vila se preparava para essa sequência, que a gente tinha como muito dura, porque ele tinha Vasco, ele tinha Atlético, ele tinha CRB, que eram 3 times, e são 3 times que estão no G4, e o Paraná Clube, que sempre foi carne de pescoço pro Vila. Tanto que o Vila conseguiu pela primeira vez vencer o Paraná Clube em Curitiba. O Vila nunca tinha vencido o Paraná em Curitiba e a única vitória que o Vila tinha no retrospecto, ela havia acontecido aqui em Goiânia. Então, o Vila conseguiu esse resultado contra o Paraná. Então, não se imaginava que o Vila, em 12 pontos, conquistasse 10 contra esses adversários bem qualificados. Então, ao somar 10 pontos, o Vila deu um salto muito grande na tabela de classificação, principalmente na pontuação. Porque se você pegar em termos de posição, com esses 10 pontos, o Vila ganhou ali 6, 7 posições. Mas ele se aproximou do G4. Então, uma vitória agora alavanca ele bastante. Então, seriam 6 vitórias em 8 jogos. Isso. É a tal sequência. Para quem está brigando para não cair, você precisa dela. Ou então para chegar brigando para subir, mesmo assim não é garantia. Mas ela é necessária. Pro Vila dá a briga.
E essa sequência pro Atlético dá o acesso. Dá. O Atlético chegou naquela condição do Vila de 2008. Contagem regressiva, vamos falar disso. Assim. Agora, Jean, rapidinho. E o próprio Vila, ele é exemplo. Lembra do Vila em 2008? Sim. O Vila teve umas 2 sequências dessa. Exato. E não subiu. Lembra do Vila em 2010 para escapar do rebaixamento? Foram 11 jogos sem perder, 8 vitórias, um negócio assim, e conseguiu escapar do rebaixamento. Então esses 4 jogos essa sequência é para definir o futuro do Vila. Assim, o detalhe é que ninguém esperava um declínio, uma queda tão grande de algumas equipes que estavam muito bem no campeonato. CRB e Ceará. CRB e Ceará. Eram equipes que, em condições normais, eles estariam a 9 pontos do Vila, como estão Vasco e estão Atlético hoje. Né? Se não tivesse os 9, estariam 8. Né? Por mais que o Vila tivesse remado, estaria ali 7 pontos atrás. O CRB perdeu 6 pontos em casa. A queda, o Ceará são 8 jogos sem vencer já. Né? Então, para você ver que o tanto que essas equipes estavam bem. E o Vila cresce num momento extremamente importante da competição, que é a reta final, a entrada da reta final da Série B. Né? O Vila Nova teve os principais jogos, os jogos mais difíceis já superados dentro da competição, praticamente. Eu acho que não pega... Acho que ali de cima praticamente já pegou todo mundo, né, Cleison? Sim. Já pegou Vasco, já pegou Atlético, já pegou Brasil. Já pegou CRB. CRB. O Brasil de Pelotas ainda tem um jogo aqui, né? Tem um jogo da última volta. rodada, né? Tem um jogo da volta aqui, que o Vila enfrentou lá e empatou 2-2. Mas sim, o Vila Nova tem passado bem, né, pelos adversários mais duros. E com a ida para o Serra Dourada, com um gramado melhor, que segundo os atletas é aquilo que faz o diferencial hoje no Oba, e aparentemente é mesmo, porque um time que joga tão bem fora de casa e consegue resultados, ele tem que ter algo de bom para jogar dentro de casa, e aí sem ter pressão de ganhar o tempo inteiro, eu acho que isso que o Vila Nova não pode ter é ir para cima de qualquer jeito. Se tiver que empatar um jogo ou outro dentro de casa, né, Cleiton, que empate. E o Vila Nova precisa estar na sequência, jogando bem. De repente esse empate ele pode até vir contra desses adversários diretos que o Vila vai ter aqui no Serra Dourada. Porque o Vila vai pegar o Brasil de Pelotas aqui, o Vila vai pegar o Londrina aqui, né? Então o Bahia também vai ser aqui. Então são adversários que o Vila vai enfrentar aqui no Serra Dourada. Olha só, nós vamos falar mais do Vila Nova, porque a chegada da delegação aconteceu agora à tarde, e nós temos aqui um pedacinho da chegada do Vila. A matéria completa daqui a pouco, aqui no PUC TV Esportes, com o Beto Castro, a galera do Tigrão fazendo a festa na chegada do time. Olha que bacana. Esses dias foi a galera do Goiás com o Walter, agora a galera do Vila também dando o seu recado. E esse rapaz aí, o Roger... Entrou ontem. Entrou e teve um papel importante na hora do gol de falta. Você percebeu o detalhe? Não. Ele fica à frente do gol, ele olha e vê que o goleiro está do outro canto, ele faz assim pro Fabinho, joga aqui, no rumo do meu peito. O Fabinho joga, ele sai e a bola entra.